livro de Efésios. Hoje nós temos a ceia, então eu não vou me delongar, mas eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. No livro de Efésios, capítulo de número 6. Por gentileza, Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas o verso 11. Nós já estamos com 1 hora de culto, então eu queria pedir agora que toda a reverência, por gentileza, que você só use o celular, se você vai usá-lo para ler a Bíblia ou ler os textos que nós vamos comentar, mas não perca esse momento. A grande maioria de nós só estamos no culto no domingo. Então que você aproveite bem esse domingo, para que você comece amanhã uma semana muito feliz, abençoada e cheia de graça de Deus para a semana que está começando aí. Efésios capítulo 6, verso 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu vou pedir para os irmãos, vamos ler juntos, porque é a mesma versão praticamente. Vamos ler pelo painel, vamos lá, 1, 2, 3. Revesti-vos de toda para poderdes permanecer contra. Muito bom, Efésios 6:11. Grife esse texto. Deus tem algo para falar conosco nessa palavra. Vamos repetir de novo, bem forte, para gravar bem. 1, 2, 3. Revesti-vos Eu vou pedir para a irmã, eu não mandei o tema lá, coloca para mim assim o tema, irmã, as últimas palavras, as ciladas do diabo, e pode pôr diabo com letra minúscula, por favor, tira esse maiúsculo daí que tá bom? As ciladas do diabo. Tem uma versão que ela fala assim, as astutas ciladas do diabo. E ciladas é armadilha, não é isso? Cilada é a habilidade para enganar. Eu quero lembrar que toda vez que por algum motivo você acha uma forma de enganar alguém, você fica parecido com o diabo. Existem várias coisas que o ser humano faz na vida que o deixa parecido com o diabo. E uma delas é quando ele prepara armadilha para alguém. E nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tanta habilidade para derrubar alguém, para prejudicar alguém. E essas armadilhas, elas servem para enganar. Essa astuta quer dizer habilidade de enganar ou de iludir. Eu estava lendo uma história essa semana interessante, que os soldados vietnamitas, eles colocavam escorpiões venenosos no acampamento dos americanos, enquanto eles dormiam, porque os soldados americanos, a força bélica americana, o poder de fogo dos americanos, não se comparava com eles. E eles começaram a pensar uma das formas de poder destruir os americanos, ganhar a guerra dos americanos. E alguém deu essa ideia. Enquanto eles dormem à noite, vamos colocar no acampamento muitos escorpiões venenosos. E com isso, muitos soldados foram tirados da batalha. Às vezes nós não paramos para pensar quantas ciladas Satanás arma para nós, para mim e para você. Eu vivo falando isso, mas estou falando isso há 15 anos aqui nessa igreja, né? Mais de 15 anos que Deus me trouxe para cá. E
olho para essa igreja aí, ó, lotada como ela está hoje, mais uma vez, e fico pensando quantas ciladas Satanás não tem preparado para essa semana, para mim e para você, para nossa família. E como nós estamos nos preparando para vencer essas ciladas? Como está a nossa batalha em termos de cilada? Os objetivos da cilada é tirar da batalha. Porque quando nós caímos numa cilada, nós deixamos de batalhar, de lutar. Nós precisamos discernir. Se você pega o texto lá, o verso de número 12, muito conhecido, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra a pessoa, mas muitas vezes nós não percebemos essa cilada, que é uma delas, de Satanás, nos fazer lutar contra a gente, quando na realidade a nossa luta seria contra um inimigo invisível, que é Satanás, mas às vezes nós lutamos contra pessoas. A primeira cilada que eu quero falar aqui, eu quero falar de 7 ciladas. Poderia falar de muitas, mas não quero gastar muito tempo, nós queremos ter um tempo especial para a ceia. E a primeira cilada que eu quero tratar aqui é uma cilada que a gente tem visto no dia a dia, a gente tem conversado. Eu e a pastora Solange recebemos pessoas aqui toda semana. O pastor Edivaldo, essa semana também eu vi ele atendendo casais aqui, nos ajudando. E uma das ciladas chama-se fofoca. Embora seja uma coisa, pareça até corriqueira falar de fofoca, mas às vezes as pessoas não imaginam a cilada que é. Vamos pegar um texto em Levítico, por gentileza. Levíticos, capítulo de número 19. Pega aí, vira a sua Bíblia no livro de Levítico 19 e o verso de número 16. Levítico 19, 16. O texto diz assim, o painel lá é a mesma versão, então eu vou acompanhar lá. Não andarás com mexeriqueiro, porque a palavra mexeriqueiro é a mesma do fofoqueiro. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Então essa orientação ela vai correndo em toda a Bíblia. Você vai ver Paulo dando conselho à igreja, para aqueles que ficam andando de casa em casa, fazendo comentários que não edificam, que não agregam, que não somam. A fofoca, para lembrar algumas situações e algumas pequenas, entre aspas, consequências da fofoca, porque nós teríamos muito mais. Em primeiro lugar, a fofoca separa os melhores amigos, ou grandes amigos. Embora seja amigo, mas às vezes uma palavra de alguém, ela separa a amizade. Se eu desse o microfone aqui, muita gente falaria de uma amizade que teve muito boa e que se arrepende porque uma fofoca, um comentário errado separou o amigo. Segundo, a fofoca faz com que pessoas percam o emprego. É normal ver gente armando cilada para alguém no emprego, preparando uma armadilha e fazendo isso através de uma fofoca. É uma astuta cilada. E quanta gente já perdeu o emprego por causa de fofoca. Terceiro, casais se separam e aqui a coisa fica mais séria. E depois eles até tentam se unir novamente, mas parece que não há mais confiança. Nunca se provou da traição dele, a traição dela. Mas aquela fofoca da vizinha, aquele comentário do colega de trabalho, separou o casal. Casais se separam por causa de fofoca. O que mais acontece? Pessoas morrem, irmão. Tem gente que morre porque alguém faz uma fofoca e ele acredita e leva aquilo a sério, vai lá e mata a pessoa, quando na realidade a pessoa morre inocente, a pessoa não praticou aquilo, ela não fez aquilo. Agora, é bom lembrar, e o que eu vou falar agora eu tenho a certeza que vou ter 100% de aprovação, o fofoqueiro, mais cedo ou mais tarde, ele cai em descrédito.
O fofoqueiro um dia, ele passa a ser uma pessoa que ninguém mais acredita nele. Ou então, ele passa a ser aquela pessoa que é evitada. E lógico, se eu perguntasse aqui, se você evita o fofoqueiro, você iria dizer que evita. Eu também evito. Eu posso tratar bem, eu posso ser educado, como gosto de ser, gentil. Todos nós devemos ser gentlemen, pessoas educadas, cavalheiro, damas excelentes, mas você evita uma convivência. Você evita estar com aquela pessoa ou fazer com que ela faça parte do seu grupo, da sua equipe, porque você sabe que a fofoca dela vai trazer prejuízo. Então o fofoqueiro, ele perde o respeito, perde a autoridade, vai perdendo tudo aquilo que ele podia ter. Como eu não quero me demorar muito aqui, eu quero que você lembre disso. Eu não sei se é possível, irmão, você escrever para mim aí. Primeiro, coloca assim, fofoqueiro. Pode colocar assim, fofoqueiro. Primeira cilada de Satanás. Então, fala com Deus hoje sobre essa área. Se você tem dificuldade nessa área, e aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não estou falando de conversa entre as pessoas. De repente, eu ter uma conversa com, vou usar o Vavá que está na minha frente aqui, e falar, Vavá, o que está acontecendo com o Denis? Aproveitar o Denis que está do lado, são do mesmo grupo de GC. O que está acontecendo? Eu não tenho visto o Denis, estou achando ele triste. Isso não é fofoca. O que nós podemos fazer para ajudar? Isso não é fofoca. Isso é normal. Então, eu não quero que você chegue para mim, pastor, eu queria conversar sobre um irmão que está com problema, mas eu não sei se o senhor vai interpretar que é fofoca. Muitas pessoas já me procuraram assim. Não, irmão, de jeito nenhum. Me conta o que está acontecendo, o que nós podemos fazer para ajudar. É muito diferente de uma fofoca. A fofoca, ela tem como objetivo destruir, tem como objetivo denegrir, coisa que a maioria das vezes, com raras exceções, é verdade. A maioria das vezes não é verdade. Porque a fofoca, ela sempre acrescenta. É aquela velha história que nossos pais diziam, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, queridos, é uma coisa para nós pensarmos sobre isso. Nós estamos envolvidos na sociedade. Nós entramos nas lojas, nós compramos no comércio, nós tratamos com pessoas, nós lidamos com autoridade. Como eles estão nos olhando? Como servos e servas de Deus? Ou como alguém que não é confiável naquilo que fala? Primeira cilada do diabo. Fofoca. Desculpa, irmão, eu errei. Coloca assim, fofoca. Não é fofoqueiro, fofoca. Segunda cilada que eu quero tratar aqui é a cilada da precipitação. Irmãos, eu já preguei aqui, vocês sabem disso. Acho que teve um dia que eu preguei aqui exclusivamente sobre precipitação. Mas hoje eu quero só dar uma pincelada sobre isso. Vamos ler alguns textos. Vamos primeiro em Salmo. Salmo, aí se quiser já pode preparar, irmã, que a segunda aí é a precipitação. Salmo 116, assim você me ajuda, e os irmãos vão para casa gravando essa palavra. Alguns estão escrevendo, alguns estão anotando. Eles vão anotar cada uma das ciladas de Satanás, ciladas do diabo. Salmo 116, verso de número 11. Precipitação. É bom lembrar que a palavra, escute bem, a palavra, Itamar, precipitação, pastor Paulo Bonini, ela vem da palavra precipício. Precipitação, precipício. É alguém que está indo para o buraco e leva muita gente junto. Cuidado com pessoas que fazem convites para você e na hora você se entusiasma com o convite e depois se arrepende, mas não tem mais jeito, que você deu a palavra e acabou indo em lugares que não deveria ir, acabou tomando decisões que não deveria tomar, acabou assinando coisas que você não deveria assinar. Irmãos, eu tenho o costume de dizer essa frase, eu acho que os irmãos eu conheço a frase. Eu já falei e vou repetir. A Bíblia é um livro que tem muitos nãos. Aprenda a dizer não.
Tem gente aqui que se eu pedisse para levantar a mão, e não seria um ou dois, que até hoje se arrependeu de emprestar aquela folhinha de cheque. Que até hoje se arrependeu de dizer, não, pode contar comigo, eu vou lá assinar como seu fiador. Que na maioria das vezes perde-se o amigo e perde-se o dinheiro, com raras exceções. A precipitação. Olha o que diz o texto aqui, capítulo 16, 116 do Salmo, verso de número 11. E disse na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Olha lá. Eu dizia na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. Irmãos, eu estava em algum lugar, não vou lembrar agora. Aí uma empresa, acho que da cidade que eu estava orando, alguma coisa, porque o dono da empresa fez o seguinte comentário comigo, e eu falei assim, a gente não tem que olhar para Jesus, porque a pessoa veio falar do homem, né? Porque eu não vou na igreja, porque aí olha, na realidade é desculpa também, né, irmão? Quem quer servir a Jesus não fica olhando para homem, mas quando não quer servir a Jesus, arruma uma desculpa para não vir na igreja. Mas não sei se foi isso que esse empresário quis. Ele disse, mas é verdade, né, pastor? A gente não pode fazer isso, porque maldito o homem que confia no homem. Escute isso, irmão, presta atenção. Receba essa palavra agora. Guarde isso com você. Quando esse texto diz, maldito o homem que confia no homem, não está dizendo que eu não posso confiar no pastor Edivaldo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu não posso confiar em mim mesmo. Essa é a interpretação certa. Eu sei que está cheio de teólogo aqui. Teólogo, faz assim com a cabeça, é isso? Eu falo para o pastor Paulo Bolino, pregar domingo aqui não é fácil, não. Está todo mundo com um caderninho. Tem teólogo aqui, tem exegeta, tem hermenêutica aqui. Interpretação da Bíblia, né? Bom, é isso que diz. Irmãos, eu posso e devo confiar no pastor Jair. Pode ser que o pastor Jair confie em mim e um dia eu o decepcione, mas isso não impede que eu confie em alguém. Irmão, se eu não confiasse, eu sou que menos prego aqui, já reparou? Coloco os pastores para pregar, não tenho preocupação nenhuma, eu confio, assim como confio em Deus e confio no chamado que Ele me deu. Fui chamado para pastorear. Por que eu sou pastor? Porque fui chamado para pastorear. Fui chamado para entrar na política, eu não quero saber da política, meu lugar é no altar, meu lugar é ser pregador, eu amo isso, eu fico a semana inteira preparando essa palavra para pregar para vocês. Então eu confio nas pessoas para subir nesse altar e dar oportunidade para eles. Na minha precipitação eu disse, todo homem não presta, não é verdade. Agora eu vou mexer com as mulheres. Irmão, eu já ouvi isso. E um dia eu corrigi o meu irmão, falei, irmão, põe uma vírgula aí. Escute isso também. É um negócio sério, essas mulheres conversando sobre homem, aí elas dizem assim, homem nenhum presta. Por favor, irmãos, fiquem quietinhos aí, não atrapalhe a mensagem. Não levante a mão. Claro que presta, irmão. Sem medo de errar, a maioria dos homens prestam. Inclusive o irmão, que deu glória. Graças a Deus, esses homens são homens com desejos, com sentimentos. Nós temos desejos, nós temos vontade, nós temos carência. Aliás, já vou falar disso, outra cilada do diabo. Mas nós nos controlamos. E vocês não imaginam, as mulheres não imaginam a luta dos homens, porque o homem luta muito mais na área do controle, especialmente na área do sexo. Você tem que louvar a Deus, porque não foram poucas as ofertas, que quem sabe seu marido já teve, mas ele se controlou. Então essa história aí, nenhum homem presta, está cheio de gente que não presta aí fora mesmo. Mas graças a Deus, tem bastante homem que presta e acho que está tudo aqui dentro. Estou vendo o meu amigo de barba lá. Saudade de você, moço. Que bom que... Não vai embora sem eu quero te dar um abraço, tá?
Ganhei o dia hoje. Acertei. Eu orei a semana inteira para falar isso. Irmãos, baseado nesse texto, esse negócio de toma cuidado. Irmãos, eu já tive uma experiência daquelas, você sabe aquela experiência assim, que eu sei que há discernimento. É um dom. Eu não vou negar, ninguém pode negar dons. E o dom de discernimento, ele é lindo, Bego. Vai ter casos que você vai olhar para a pessoa e falar, opa, tem que tomar cuidado com essa pessoa e tal. Mas às vezes você não vai conseguir, nem sempre você tem esse discernimento. Agora, se a gente disser, todo homem é... O salmista disse, eu errei. Eu falei na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Não é verdade. É Davi reconhecendo, isso é precipitação. Olha uma outra precipitação forte aqui, ó, que eu gosto dela, sempre falei dela, Provérbios 29, 20. Eu acho que eu não vou conseguir falar dos 7 ciladas, mas tá bom, vamos falar do que der tempo, e aí nós vamos tomar a ceia. Provérbios capítulo 29 e 20. Eu leio esse texto que eu não vou falar para a liderança. Às vezes estou aí representando o presidente no estado, pregando para pastores. Eu gosto de usar essa expressão aqui. Esse texto diz assim: vês um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele. Tem uma versão que diz assim: maior esperança há para o louco. Interessante. Ali está tolo, mas tem uma versão que diz maior esperança há para um louco. Esse texto está dizendo o seguinte, irmãos, presta atenção. Alguns vão se lembrar que eu falei isso, outros não, então presta atenção. Esse texto está dizendo que se de repente as pessoas que me cercam são pessoas precipitadas, se de repente eu estou cercado de gente que toma os pés pelas mãos, que faz as coisas sem pensar, esse texto está dizendo assim: Jorge, não tome decisão com eles, vá num hospício, num Juqueri, chegue lá, peça orientação para um louco, você vai errar menos. Não é forte isso, irmão? É forte, doutora, é forte porque esse texto está dizendo assim: o louco pode acertar mais do que um precipitado, pastor Antônio Carlos. Irmãos, diga comigo assim: primeira cilada do diabo, fofoca. Segunda, precipitação. Olha esse texto, eu vou sugerir que vocês grifem. Eu já usei ele como pensamento do dia. Vocês recebem meu pensamento aí toda manhã. Eu mando uma palavra de edificação, né? Toda manhã para a igreja, para os irmãos. Aliás, se você quiser, eu mando no Facebook, todo mundo recebe, mas se você quiser receber no WhatsApp, depois você me passa o número, eu mando para você. E eu já mandei esse texto aqui, Provérbios 17, 28. Irmãos, presta atenção nesse texto. Olha o que diz esse texto de Provérbios 17, verso de número 17, 28. Olha que palavra interessante. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio. E o que cerra seus lábios, por entendido. Irmãos, as pessoas que falam menos, elas são às vezes pessoas mais interessantes. Eu falo bem, então eu não posso estar dizendo aqui que eu estou contra quem fala bastante. Eu falo bem, eu gosto de conversar. Mas se percebe algumas pessoas que elas são ótimas observadoras. São pessoas que tomam decisões com calma, não se afobam, mesmo que aquela decisão pareça ser de lucro, mesmo assim elas ainda pensam algumas vezes. E esse texto diz que o tolo, se ele fica calado, ele passa por sábio. Às vezes a gente pode não ser muito inteligente, mas a gente ficar quieto, as pessoas vão pensar que a gente é inteligente. Queridos, a precipitação de Abraão, e eu quero lembrar que Abraão é maravilhoso, né? Pai da fé, um homem conhecido na maioria das nações,
respeitado no meio dos árabes, dos judeus. Esse homem se precipitou. E ele deitou com a escrava, com a serva, e teve Ismael, porque não teve paciência de esperar para ter o Isaac. Chegou a idade, a mulher disse assim: não, nós não vamos ter filho, mas Deus disse que nós teríamos uma geração. Deita com a escrava, teve Ismael. Olha o que, até hoje, a briga que há entre os árabes e os judeus, por causa dessa precipitação. E lembre-se aqui, quero aproveitar e começar aqui pelos jovens. Está vindo um grupo de jovens ultimamente comigo para me orar pelo namoro. Estou percebendo que está crescendo. E vocês repararam que eu estou fazendo cada dia menos casamento. Porque nós estamos ensinando, nós vamos fazer uma escola conjugal o ano que vem. Em fevereiro nós queremos dar um jantar aqui, pelo menos para 50 casais, e começar uma escola conjugal. Nós estamos preocupados com casamentos. Pense antes de casar, toma cuidado. Porque ele é tudo isso que você acha, é essa maravilha, mas tem muita coisa que você precisa aprender sobre ele que você não sabe ainda. Então namore sim, mas durante o namoro aprenda. Porque um tal de namorar 5 anos, 6 anos, 7 anos e ficar um casado? Alguma coisa está errada, não é isso? Então pense nisso, namoro, noivado, negócios. Cuidado com a sociedade. Vai dar certo algumas, mas é com muita oração. O homem e a mulher que faz uma sociedade, 2 homens ou 2 mulheres, ou um homem ou uma mulher, tem que pensar muito se é de Deus, senão não funciona. Não se precipite. E nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos arrebentar com essa sociedade. E às vezes não arrebenta com a sociedade, se arrebenta. Terceira cilada, ansiedade. Coloca para mim aí, filha, ansiedade. E aqui parece não ser novidade, mas a ansiedade judia da gente, né? Estava até brincando com o Itamar aí, que foi eleito semana passada, que ele nós estávamos aguardando aqui, todos nós na ansiedade, imagino ele. Acho que os últimos dias nem dormia direito, né, por causa da eleição. A ansiedade, ela não é de toda má, mas Jesus não disse que a ansiedade é pecado. Jesus disse: não andeis ansiosos. Gente que vive ansioso o tempo todo, a ansiedade é contínua. É uma coisa para a gente parar para pensar. É aquela sensação: o que será que vai acontecer? A gente não sabe o que vai acontecer. E aí Jesus nos orienta. Eu queria ler essa orientação muito conhecida lá em Mateus 6, filha. Mateus 6, 25. Se você quiser, acompanha aí. Uma das melhores orientações que Jesus dá sobre a ansiedade. Nós estamos só no 3º ponto, eu acho que vai ter que continuar essa mensagem domingo que vem. Mas vamos acompanhar esse texto. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Verso 26. Olhai para as aves do céu. Interessante. Jesus manda a gente olhar para o pardal, para o pássaro. Não semeiam, não ceifam, não ajuntem celeiros. O vosso Pai Celestial os alimenta, eles valem muito mais. Nós valemos muito mais do que elas, disse Jesus. Verso 27. Ora, qual de vós... E essa pergunta de Jesus é muito importante. O que a ansiedade acrescenta, irmão? Nada, né? Mas mesmo assim a gente não consegue ficar sem ela. Né, Denise? Não acrescenta. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida na sua estatura? Não vai acrescentar. Verso 28. Pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham e não fiam. Verso 29. Nós vamos até o... Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, esse é o texto que eu gosto, em toda a sua glória se vestiu como um deles. Vai para o 34, irmã, para a gente encerrar, para a gente ganhar tempo. Olha o que diz o 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E Jesus termina com uma palavra dura ali. Basta cada dia seu mal. Aleluia. Irmãos, o Dr. Drauzio Varela,
ele está falando sobre TAG. Doutora, me ajuda aí se eu errar aqui, que é a sua área. Esse tal de TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Eu achei interessante, eu estava estudando um pouco sobre isso essa semana, e esse TAG que o Dr. Drauzio Varela fala, é um nível desproporcional. Então hoje, irmãos, muitas doenças, o toque, né, e tantos outros, tantas doenças estão surgindo com nomes tão diferentes, e esse TAG é um deles, é um transtorno de ansiedade generalizada, é um nível desproporcional, ou seja, não era para tanto, entendeu? O marido chega e a mulher está nervosa, ansiosa, e quando ela conta por quê, ela fala, mas peraí, não é para tanto. Outros usam a expressão assim, você está fazendo tempestade em copo d'água, mas a pessoa está vivendo aquilo, e não é que ela... não é outro assunto, não, é que ela está vivendo esse tal de TAG aí. Então nós vamos orar por isso hoje também. Se essa é uma cilada, porque essa é uma cilada, irmão. Irmão, está todo mundo bem, a esposa passou um dia maravilhoso, as crianças foram na escola direitinho, tomaram banho no horário certo, todo mundo jantando na hora certa, o marido chega ansioso, porque ouviu falar que o nome dele está na lista de corte. Irmão, aquela noite ninguém dorme, ele bota todo mundo nervoso. A ansiedade contagia as pessoas. E aí, você corre um risco, porque a ansiedade leva as pessoas a duvidar de Deus, a duvidar do favor de Deus, se Deus vai cuidar disso mesmo ou não. Quarta cilada, acho que vai dar tempo de falar da quarta cilada, é insatisfação. Coloca para mim aí, irmã, insatisfação. Outra cilada de Satanás, e aqui eu quero começar direto falando de carência afetiva. Nós estamos sabendo de tantas situações, e não só fora da igreja, mas às vezes dentro da igreja também, desse probleminha chamado internet, gente conversando no WhatsApp e na internet à noite com outra pessoa casada. Aliás, pessoa casada conversando com outro, sabe lá se é casado ou não. E essa carência afetiva é porque o marido não está falando as palavras que a pessoa da internet está falando. Essa carência afetiva é porque no WhatsApp você está recebendo elogios que faz tempo que seu marido não dá para você. Mas também é bom lembrar que tem maridos recebendo isso também. Então eu sou ruim para falar dessa área, eu não sei entrar em área sexual, falar. Nós vamos ter aqui a escola conjugal, vamos ver na hora que chegar nessa área da intimidade. Eu acho isso muito pessoal entre nós e Deus. Mas escute isso, irmãos. Escute isso. Deus tem prazer na nossa intimidade. A Bíblia está repleta de ensinos sobre a nossa vida conjugal. Então eu quero deixar só duas palavras aqui para mim não me atrever nesse assunto que não é uma área que eu gosto de falar e uma área que eu sei falar. Duas coisas. Você está se sentindo carente e alguém está preenchendo a sua carência, você vai pedir perdão hoje nesse culto. E vai dizer, Deus, eu tenho que sair disso. Agora eu quero lembrar você, marido, e também você, esposa. De repente esse homem está carente porque você está deixando a desejar. Eu não vou abrir a Bíblia. E algumas mulheres agora vão se assustar com o que eu vou dizer, mas a Bíblia diz que você não é dona do seu corpo, seu marido é. Esses negocinhos de hoje, estou com dor de cabeça. E aliás, eu vi um estudo por aí, se eu procurar eu acho, que melhora a dor de cabeça. Fazendo... namorando. O Diego ficou vermelho, por que, Diego? Não sei que está pregando, eu que devia ficar vermelho aqui. É só estudar que você vai ver. Eu estou me atendo a tudo isso aí, eu tenho estudado. Nós vamos tratar com casais, né, pastor Divaldo? De mais um grupo que nós queremos ir nas casas, nós queremos falar de filho, de educação de filhos, nós queremos tratar mais disso. Escute isso, a insatisfação é uma cilada do diabo. Lembre-se, irmão, marido satisfeito, ele vai viver mais tranquilo lá fora.
Lembre-se, marido, a sua esposa também precisa ser satisfeita, não só você. E a insatisfação no consumismo também, não é só na área sexual. Se você já tem roupa suficiente, o que eu tiro de roupa? Nós levamos um saco, nós levamos roupa. Quero agradecer a minha irmã Tininha que mandou. Nós levamos muita roupa, sapato, até perfume nós levamos essa semana para casa de recuperação. Não sei se o pessoal está aqui. Ah, estão ali. Olha que benção. Pega, irmão, e não pega aquilo que pega coisa boa. Pega coisa boa. Porque vai abençoar os irmãos lá. Ó. Nós estamos com mais de 20 lá no... Oi? 19. Esses dias estavam com uns 22, 20. Tanto é que acho que precisou alugar até um micro. Então, queridos, nós estamos... Você pode ajudar. Agora, escute isso. A insatisfação, ela gera procura pelo emprego ideal. E está cheio de gente achando, não, o meu emprego é ruim, bom é do irmão. E aí joga o emprego fora e depois percebe que o seu emprego era muito bom. Gera insatisfação com a esposa, gera insatisfação na vida, gera insatisfação no desejo de ganhar dinheiro. Essa semana eu ouvi um pastor dizer que uma irmã chegou para ele e falou assim, pastor, ora por mim, porque eu, desde que me converti, eu oro para ganhar na loteria e não consigo ganhar. Não, verdade. Um pastor lá do Paraná estava contando. Ele, nossa, irmão, não sabia. Eu falei, pastor, o senhor ora por mim, porque eu quero ganhar na loteria. E eu tenho orado, e eu oro mesmo. E eu oro para valer. E ela orava mesmo. Eu quero ganhar na loteria. Aí ele falou, bom, eu não vou orar para você ganhar na loteria. Eu vou orar para Deus falar com você. E passou um tempo, essa irmã estava orando, viu um sonho, uma revelação. Ela viu Jesus no sonho dela, na ponta de uma cachoeira, para subir. E de repente Jesus começa a subir pelas beiradas da cachoeira, pegando naquelas pedras lisas, às vezes escorregava, tentava. E Jesus subiu com muita dificuldade, chegou até a ponta da cachoeira lá em cima. E aí ela disse assim, mas Jesus, o Senhor não precisava disso. O Senhor é poderoso, era só o Senhor pular e ia parar lá em cima. O Senhor tem poder sobre a natureza. Aí no sonho Jesus falou para ela assim, mas pelo esforço é muito melhor. Olha que sonho, irmão. Gostoso aquele dinheiro suado, trabalhado, que Deus multiplica. É a bênção do Senhor que enriquece. A outra cilada é do materialismo. Eu vou ser rápido aqui, e quando eu falo de materialismo, não estou me referindo ao rico nem ao pobre, porque tem rico materialista, tem pobre materialista, tem gente que não tem nada e é materialista do mesmo jeito. E você vai pegar, a Bíblia vai dizer que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Então, põe aí, irmão, materialismo. É outra cilada de Satanás. E lembre-se que o problema da cilada do dinheiro é o desejo de ter. E toda pessoa que só tem desejo de ter, irmão, por que não foi na igreja? Eu queria ir, mas eu tenho que trabalhar muito, não está dando tempo, eu preciso ter, eu preciso conquistar. O desejo de ter, o materialismo leva à vontade só de ter. Irmãos, Deus nos dá. E eu não sou nada contra de quando você troca seu carro, eu fico feliz, eu oro com alegria. Quando você compra o seu primeiro terreno, você muda para a sua casa própria, isso é bênção de Deus. Mas quando as pessoas fazem disso o objetivo na vida, isso vira materialismo. E você vai encontrar, o tempo não dá aqui, mas você vai encontrar. É bom lembrar que homens muito fiéis, Abraão, Davi, Salomão, eram riquíssimos. A Bíblia diz que Abraão não era rico, Abraão era riquíssimo. Mas você não vê Abraão com o coração nisso. Sexta cilada, temperamento. E aqui você pode pensar também na personalidade. Aí alguém diz assim, mas acontece que eu sou assim porque eu sou sincero. Irmão, nós podemos ser sinceros sem agredir ninguém. Você pode ser sincero sem ferir ninguém. Eu quero lembrar de um mapa do temperamento, rapidinho aqui. Eu acho que eu vou atrasar o culto hoje, vocês vão me perdoar, por favor, que perdão também. Falta de perdão é uma cilada, então vocês... Quem é aqui, depois que falar, você levante a mão. Quem é aqui comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo, que é sanguíneo, igual eu, sim, eu sou, levanta a mão. Quem mais?
Cadê os corajosos aí? Levante a mão. Tem uns 10, uns 20 sanguíneos aí. Quem é independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso, que é colérico? Levante a mão aí. Mais alguns levantaram. Alguns misturam, né? Uma com a outra. Olha, quem é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado? Levante a mão. Olha aí que beleza. São diplomatas, professores, administradores. Quem é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, dedicado? Levante a mão aí. Oh, tem um pacote que não levantou a mão para nada. Isso aqui é temperamento. E pode ver que dá certo, viu, irmão? Depois eu dou uma cópia para você. Isso aqui dá certo. Bom, o primeiro aí, o comunicativo, o sanguíneo, que é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Ele tem essas lindas virtudes, mas olha os defeitos. Inconstante, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Eu, como pastor, tenho que tomar cuidado quando eu falo quantas pessoas tinha na igreja. Nós costumamos, entre pastores, dizer assim: qual é a sua conta? Ah, tinha 800 pessoas. É conta evangelística ou é conta evangelástica? Que às vezes a gente aumenta, não tinha aquilo na igreja. Bom, aquele irmão lá que é colérico, levantou a mão, que é enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso, olha os defeitos. Ele é sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Credo. Olha o fleumático, ele é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. Normalmente são diplomatas, administradores, professores, técnicos. Olha o defeito. Calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. É você mesmo, não adianta você querer esconder. Melancólico. O melancólico é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, dedicado. Mas olha os seus defeitos: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, credo, inflexível. São os artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres. Deus está falando, né, mãe? Aleluia. Queridos, reconheça que você é isso. Mas também hoje pega todos esses defeitos e põe embaixo do seu joelho em oração. Para encerrar, uma cilada de Satanás chamada dúvida. Coloque aí para mim, irmã. Olha lá. Fofoca, precipitação, ansiedade, insatisfação, materialismo e a dúvida. Irmãos, dúvida é a arma do diabo. E cá entre nós é uma das ferramentas que ele tem usado com muita habilidade, eficiência. Seja sincero, irmão. Em algum momento você já duvidou de Deus? Todos nós aqui. Em algum momento você diz: será que tudo isso que eu estou acreditando é verdade mesmo? Porque não é possível acreditar e está acontecendo tudo isso comigo. Lembra qual foi a primeira arma de Satanás lá no Éden? Foi assim que Deus disse? Essa foi a primeira arma. Foi isso que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Segundo, Deus disse que vocês vão morrer. Vocês não vão morrer, não. Dúvida. E quando Satanás coloca dúvida, quando ele tem êxito nessa cilada, ele derruba muita gente da fé, tira muitas pessoas da igreja. Mas só para alegrar o teu coração que já sentiu dúvida, como o meu. Homens, heróis da fé na Bíblia também duvidaram. Não vai dar tempo de ler, mas lá em Gênesis, Abraão duvidou quanto a receber a herança de Canaã. Lá em Juízes, Gideão duvidou quanto à vitória sobre os seus inimigos. Lá em João Batista, lá nos Evangelhos de Mateus, João Batista duvidou quanto ao caráter messiânico
de Jesus. Ele é o Cristo mesmo ou devemos esperar outro? João Batista. E Marta, ela disse assim: eu sei que ele vai ressuscitar, mas vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Porém, tem um deles que a gente vê coisa boa nele. O nome dele é Paulo. E ele está morrendo, ele sabe que vai ser decapitado. Ele encerra a sua carta dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Curve a sua fronte. Pai Celestial, nós vamos agora tomar a ceia. E aí está, Senhor, essas ciladas do diabo. Algumas delas, são muitas, mas são algumas ferramentas que ele usa. E que hoje a gente ouviu um pouco sobre isso, está indo para casa, tomando cuidado, porque começa a semana e nós podemos errar. E podemos cair nessa armadilha. Cilada é armadilha. Muitos de nós aqui, como quando criança, brincávamos de armar as arapucas. E a gente sabe o que é uma arapuca. A arma deixa lá, fica de longe esperando que o animalzinho, a ave, entre ali dentro para ela cair ali e ficar presa. Satanás tem feito isso. Ele não consegue mais fazer o irmão beber, fumar, jogar, prostituir, roubar. Então ele arma alguma cilada, que muitas vezes são nessas áreas que eu comentei aqui. Que o Senhor nos proteja, que o favor do Senhor esteja sobre todos nós. Amém. Que o grande amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga: boa noite, irmãos.